Senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, rádio digital, as nossas redes sociais, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico aos senhores deputados e deputadas que as atas das sessões anteriores foram distribuídas em seus gabinetes e as mesmas as reconhecemos como aprovadas. Da mesma forma, o expediente foi distribuído eletronicamente a todos os deputados e deputadas. De acordo com o horário construído pelas lideranças deste Parlamento, nós teremos, então, dentro do calendário especial, o início desta nossa sessão a partir do horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao bloco União PSD. Consulto o bloco se alguém gostaria de se manifestar. Nós não temos ninguém inscrito. Na sequência, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Da mesma forma, nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco Podemos, Republicano e Novo. Também não temos nenhum deputado a se manifestar. Na sequência, o PP também abdica da palavra, PSOL da mesma forma, PL, deputado Ivan Nats, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, nossos colegas que nos acompanham da TVAL, pela TVAL, nossos eleitores catarinenses, muito bom dia. Queria conversar com a sociedade catarinense, rapidamente, sobre essa questão, deputado Altair, sobre essa questão das Olimpíadas, né? Que a gente está vivendo esse momento tão importante mundialmente, que são as Olimpíadas. E queria fazer uma reflexão com Vossas Excelências. Hoje de manhã, eu ligava a televisão e a manchete era o seguinte: Brasil conquista mais uma medalha de prata. Bem, passou a matéria, tudo certo. Daqui a pouco veio outra manchete na mesma TV: Brasil próximo de conquistar mais uma medalha de ouro. E assim, sucessões sucessivas, as manchetes de que o país e o Brasil conquista mais medalhas. Eu fiquei pensando comigo, e é isso que eu queria conversar com os senhores, eu fiquei pensando, essas medalhas, elas são do Brasil ou são do atleta? Essas medalhas de ouro que a gente tanto se emociona ao ver a Rebeca vibrando, lutando por elas, a equipe do vôlei, o pessoal do futebol feminino, os atletas da ginástica olímpica, da ginástica artística, a turma do esporte em geral, em todas as suas modalidades, do boxe, surf, o skate, todas essas modalidades, quando a gente vê a manchete, Brasil ganha mais uma medalha, Brasil conquista mais uma medalha, o que a gente faz de verdade para esses atletas? O que o país faz de verdade para ter esses atletas recebendo a honra de ser um medalhista olímpico? Qual o programa nacional de fortalecimento da atividade esportiva nas nossas universidades? As nossas universidades, as universidades federais do Brasil, as universidades estaduais do Brasil, as universidades privadas do Brasil, qual a grande competição nacional que as universidades patrocinam, que as universidades incentivam,
para poder criar uma força de atletas, para o país poder dizer, não, essa medalha é do país, o país ajudou a conquistar. Qual o grande incentivo nacional, o grande incentivo estadual, qual o grande incentivo municipal para as pequenas, jovens atletas do basquete, do judô, da natação, da ginástica rítmica? Como o país trata verdadeiramente os seus atletas? Senhores, eu acompanhava uma reportagem da luta do medalhista da marcha atlética lá, que ganhou a medalha de prata. Herói brasileiro, treinando no meio do capim, treinando num campo de futebol, treinando marcha atlética por conta própria, fazendo por si. Sai daqui do Brasil, vai lá em Paris, mete uma medalha de prata no peito. Por ele. Foi por ele. Não foi pelo país, não foi pelas estruturas governamentais, nem dos municípios, nem dos estados e nem da União. Não foi pelas universidades, porque nós não temos um programa efetivo de fortalecimento do esporte. A gente faz de conta. Faz joguinhos aqui, joguinhos ali, junta a criançada, leva, joga uma bola para eles e deixa jogar lá. O país tem uma capacidade extraordinária de fortalecimento do seu esporte, de fortalecimento da atividade olímpica. O país é gigante, o país tem capacidade de disputar todas as modalidades, da esgrima ao tênis. Mas precisa de incentivo, precisa de tratamento diferenciado, o esporte precisa ser tratado com a seriedade que ele merece. Como os australianos tratam os seus atletas, como os americanos tratam os seus atletas, como os canadenses tratam os seus atletas. Porque nós não temos nada a perder para nenhum país do mundo. Nada. Nós temos tudo aqui, do dinheiro à condição estrutural, dos técnicos aos atletas. Mas o país precisa refletir sobre isso. Se quer efetivamente disputar ou quer vencer. Porque isso é a diferença. Quer disputar a eleição? Quer disputar a competição? Ou quer vencer a competição? Essa é a grande diferença. E esse país tem capacidade de disputar para vencer. Sempre, sempre. Mas para isso, precisa trabalhar uma política pública, olímpica, séria, de verdade, de continuidade, de longo prazo, pensando no futuro, pensando em estampar nossa bandeira no mais alto do pódio, em todas as competições, em todas as modalidades. Senão a gente só vive nesse negócio do faz de conta. E senhores, a Vila Olímpica, lá no Rio de Janeiro, eu tive, recentemente, faz uns 60 dias, estive lá visitando a Vila Olímpica, completamente abandonada no Rio de Janeiro, completamente sem atenção. As piscinas do mergulho olímpico, do salto em altura olímpico, abandonadas, as piscinas abandonadas, as quadras abandonadas, toda a estrutura construída para a Olimpíada do Rio de Janeiro, completamente abandonada, largada lá no Rio de Janeiro, servindo para ser Rock in Rio, para ser espaço de show, para trazer artista. É para isso que serve hoje a Vila Olímpica, para transformar em palco de grandes atrativos musicais. É isso que serve a pista olímpica, a Central Olímpica lá do Rio de Janeiro. Então, momento importante para o país, momento simbólico, o país gosta de vencer, as pessoas gostam de torcer, elas se emocionam, elas choram cada vez que um atleta brasileiro ganha uma medalha, mas essa medalha não é do Brasil,
Essa medalha é do atleta. Se não for por ele, se não for pela luta dele, pela disposição dele, pela vontade de vencer dele, não se chega a lugar nenhum, porque não há nesse país política efetiva de produção de vitoriosos na prática do esporte. O que a gente tem por parte do governo, em todas as suas esferas, é simplesmente um faz de conta. E se a gente quer mudar isso, tem que começar agora, porque os Jogos de Los Angeles já estão na porta. Tem muita gurizada pequena boa aí, esperando a oportunidade de se tornar um grande e respeitado atleta olímpico do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ivan. Na sequência, o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, com a palavra, doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente. Inicialmente, eu queria reforçar o convite para uma sessão, um ato solene hoje, aqui no plenário, pelos 40 anos da história da Polícia Militar Feminina. Então, se puderem prestigiar hoje à noite, os que estiverem por aqui, estaremos fazendo um ato e reverenciando algumas mulheres importantes e que significam cada uma das vertentes dentro da Polícia Militar. Cada um com a sua, vamos dizer assim, especialidade, seu local e em vários postos dentro da hierarquia militar. Portanto, 19 horas hoje, uma sessão importante. Mas, senhoras e senhores, eu estou preocupado com uma situação. As ações recentes do governo federal é uma situação alarmante. O governo, de uma maneira paradoxal, elege os pobres, os idosos e as pessoas com deficiência como os principais responsáveis pelo desequilíbrio do orçamento público. Vejam só. Recentemente, o governo elevou a previsão de déficit nas contas públicas para 2024, de 14,5 bilhões para 28,8 bilhões. E qual foi a solução encontrada? Apontar o BPC, o benefício de prestação continuada, como o vilão responsável pelo estouro das contas do governo. Esse benefício crucial para a sobrevivência de idosos e pessoas com deficiência que não podem se sustentar sozinhas ou com o apoio de suas famílias, tornou-se, pasmem, senhores, o foco central das medidas de contingenciamento de despesas para alcançar a meta fiscal. Embora essa medida possa ter acalmado o mercado, sempre o mercado, ela injustamente coloca a culpa pelos erros de gestão nos ombros dos mais vulneráveis. Essas pessoas dependem do BPC para garantir um salário mínimo que lhes permita sobreviver com dignidade. O governo argumenta que os beneficiários do BPC, o número, especialmente entre pessoas com autismo, aumentou drasticamente. De fato, estamos vivendo um crescimento exponencial. Todos aqui trazem projetos de lei e, enfim, exacerbação e louvor a inúmeras entidades que lidam com essas pessoas. E nós estamos, assim, numa situação realmente que, no estado de Santa Catarina, nós precisamos encarar, como em alguns outros estados está sendo feito, como uma política de Estado para encarar essa situação tão complicada, que envolve saúde, que envolve educação, que envolve assistência social, enfim, planejamento, emprego e também as contas públicas. Esse aumento se deve, em parte, desse aumento do número de pessoas com diagnóstico de autismo, ao acesso à informação. É inacreditável, chega no consultório da gente, nos dias que eu atendo,
E as pessoas se autodeclaram, eu acho, doutor, eu acho que eu estou com esse problema. Eu queria que o senhor fizesse o diagnóstico. E muitas vezes é feito o diagnóstico, vocês não imaginam como a gente acaba ajudando pessoas com um simples laudo que permite eles entrarem na cota de PCD e terem mais acesso ao mercado de trabalho. Porque muitas dessas pessoas, pelas suas dificuldades inerentes ao problema do TEA, elas encontram um bloqueio, uma dificuldade de encontrar um lugar ao sol e se sustentar, vivendo, portanto, assim, dentro da saia do governo, dentro dos benefícios que existe do governo, entre eles o BPC. Então, nós precisamos de muito mais pesquisa nessa área. Estamos mal em termos de pesquisa, mas muita coisa está começando a acontecer, mas o problema é que o INSS e as filas cada vez se tornam maiores. E eu destaco a lei também de minha autoria, que já está em vigor no Estado, que visa garantir que adultos idosos, por exemplo, eles tenham acesso a diagnóstico e a tratamento em caso de autismo tardio. E nós estamos para fazer não comemoração, mas um ato público junto com o governador para lançar esse programa e o sancionamento, essa sanção da lei. Então, é uma coisa importante que aqui essa casa, não apenas eu, mas várias outras iniciativas de parlamentares, isso é importante para que a gente possa estabelecer um atendimento melhor. Eu queria trazer às senhoras e senhores uma reflexão. Tem duas coisas que eu gostaria de falar. Tem alguns estados, olhem só, eu vou mostrar para vocês uma estatística. O primeiro estado que mais tem Bolsa Família é o Maranhão. 1.255.000 famílias recebem. E os empregos com carteira são de 580 mil. Ou seja, beneficiários por empregados com carteira, 2,16. O último estado da nação, o que é Santa Catarina, o nosso estado, com 234 mil beneficiários do Bolsa Família e 2.300.000 pessoas com carteira assinada. O índice é 0,10. Por que eu estou trazendo isso? Que eu estou querendo falar mal de uma região? Não. É que as coisas não evoluem bem. O Brasil continua a mesma coisa de 40 anos atrás, quando eu entrei na política, deputado Antídio. É inacreditável, né? O número de pessoas no estado, em alguns estados do Brasil, supera aqueles com carteira assinada, ou seja, se fica mais em casa do que se produz. E muita pouca ação a gente vê para mudar esse panorama. E isso tem implicações gravíssimas no equilíbrio financeiro da nação. Porque cada vez mais nós temos que criar mais e mais benefícios. Por exemplo, no final do ano 2022, de maio até outubro de 22, foram incluídos 3.700.000 famílias no Bolsa Família. 3 milhões. De 14 subiu para 17 milhões e pouco. Pós-pandemia. Ou quando estava acabando a pandemia. Por razões que não quero aqui colocar. Mas vocês lembram o que era, né? Então, esse Estado que ele vê dentro da política partidária, dentro de um imediatismo, esse tipo de ação e de solução para os problemas das pessoas, acaba sufocando, como nós estamos vendo aí, o ministro Haddad desesperado, sem saber o que fazer. E sob pressão, com um Congresso Nacional majoritariamente contra o governo. Então, nós temos que repensar muita coisa no Brasil. Nós temos que saber eleger bem melhor
os nossos parlamentares, sobretudo os parlamentares federais, para que estanquem, parem com essa abertura de torneira que está sufocando, por exemplo, o sistema produtivo nacional. Com esse medo que o mercado, quando o mercado ouve que o contingenciamento e a redução de gastos do governo está previsto, significa que as contas estão indo de mal a pior. E é o que está acontecendo. É uma bola de neve. Então, fica aqui a minha preocupação, mas, terminando, não é em cima de pobre e pessoa com deficiência que o Brasil tem que resolver os seus problemas. Eles têm que parar com política e política imediatista. Isso sim, além de achar a contratação de mais fiscais da Previdência para evitar fraudes, para evitar situações em que pessoas acabam recebendo benefícios sem merecer. Obrigado, senhor presidente. Com a vossa manifestação, deputado Dr. Vicente Caro Preso, encerramos o horário destinado aos partidos políticos. Entramos na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 155, iniciativa do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do cronograma físico detalhado referente ao plano de ação de intervenções em pontes em rodovias estaduais de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Aprovado. Pedido de informação 156, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca do funcionamento da unidade de assistência de alta complexidade em oncologia pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Aprovado. Pedido de informação 157, deputado Padre Pedro Balseira, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da participação do governador do Estado na Conferência da Ação Política Conservadora. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Aprovado. Moção 174, deputado Pepe Colasso, manifestando aplauso ao senhor Márcio José Placelino Honorato, policial militar, por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Aprovada. Moções 175 a 178, iniciativa deputado Júlio Garcia, manifestando aplauso a diversos bombeiros militares por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aprovadas. Moção 179, iniciativa deputado Camilo Martins, manifestando aplauso aos policiais militares Paulo Henrique Hoffmann, Marcelo de Freitas Ferreira e Zilmar do Lago Almeida Neto, por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Aprovada. Moção 180, deputado Napoleão Bernardes, manifestando apelo ao ministro da Previdência Social e ao Superintendente Regional Sul e ao gerente executivo de Blumenau do Instituto Nacional do Seguro Social pela retomada dos atendimentos presenciais da autarquia no município de Gaspar. Em discussão, o seu autor, deputado Napoleão. Deputado Padre Pedro, que nos preside nessa sessão, caros colegas deputados, essa é uma causa importante para o Vale do Itajaí, para o Vale Europeu, especialmente para o município de Gaspar. Gaspar é a 22ª cidade do estado em termos populacionais. Gaspar conta com mais de 70 mil habitantes. E com o argumento da pandemia,
foi suspensa a atividade da agência do INSS, da Previdência Social de Gaspar, por ocasião da pandemia. Acontece que lá suspendeu o serviço e nunca mais voltou. E na prática, uma grande cidade catarinense, Gaspar, 22ª maior cidade do estado, 72 mil habitantes, são forçados, pessoas que precisam de um benefício social, de um auxílio previdenciário, ou seja, as pessoas mais vulneráveis, aquelas que mais precisam, idosos, aposentados, pessoas com questão de saúde, que estão em busca da sua necessidade de auxílio previdenciário, do socorro previdenciário, essas pessoas têm que se deslocar a Blumenau para poder ter acesso ao atendimento presencial, pessoal, porque em Gaspar não há. Não faz sentido nenhum, sob o argumento da pandemia, suspender o serviço, o atendimento de uma grande cidade catarinense e simplesmente não voltar. Então esse é um apelo de todas as lideranças do Vale Europeu. Houve já moção de apelo da própria Câmara Municipal de Gaspar, o empenho de líderes comunitários daquela cidade, como o líder comunitário Ícaro Gentili e tantos outros, e isso é uma demanda necessária, absolutamente justa, porque não faz sentido. E é, de fato, um deboche à sociedade de Gaspar, a 22ª maior cidade do estado, mais de 70 mil habitantes, não ter a condição do atendimento presencial quando precisam de um socorro e do apoio previdenciário, forçando, portanto, como disse, idosos, pessoas doentes que precisam de algum auxílio e, portanto, esse nosso apelo. Portanto, fica aqui esse registro enfático para a reabertura imediata da agência do INSS da Previdência Social em Gaspar. Continua ainda em discussão a moção 180, não havendo mais quem queira discuti-la, submetemos-las à votação. Aprovada. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 590 a 597. Fim da ordem do dia. Entramos agora em explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Lunelli. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Alesc, eu quero fazer uma manifestação que no Brasil, sucessivos governos parecem ter uma receita repetida para quando a crise aperta. Eles sempre tiram da cartola uma proposta para aumentar a taxação. O brasileiro é um dos que mais paga imposto no mundo, mas eles querem sempre mais. E agora, o governo federal tenta aprovar a taxação dos super ricos, utilizando uma suposta justiça social como justificativa para a medida. Porém, mais uma vez, isso se trata de uma falácia para tentar incrementar urgentemente a receita e, assim, compensar a falta de gestão e responsabilidade com as contas públicas. A taxação das grandes fortunas não é novidade no cenário mundial e já foi descartada por diversos países que a implementaram. É o caso da Alemanha, da França, da Suécia, da Dinamarca, da Áustria, da Grécia, da Holanda, da Índia, da Irlanda, da Islândia, da Tailândia, entre outros. Na França, o imposto foi extinto em 2018, no início do primeiro mandato do presidente Emmanuel Macron. E sabe por que esses países descartaram a taxação indiscriminada das chamadas grandes fortunas? A França, por exemplo, viu uma das maiores fugas do capital da história do país.
Isso acontece porque a taxação é, na realidade, um tiro pela culatra, que apenas desestimula e afasta investimentos daqueles que inovaram e criaram um negócio do zero, souberam administrar, geraram emprego e renda e viraram inspiração para milhões de pessoas. Não se fortalece a economia estrangulando o capital e taxando indiscriminadamente. Pelo contrário, temos que ter liberdade econômica, incentivo ao empreendedorismo, combate à burocracia e segurança jurídica. Os governos com tendência socialista consideram vilão o empresário bem-sucedido, que gera emprego e renda. Este mesmo empresário que gera soluções, que corre imensos riscos e que movimenta o mercado. Os considerados vilões pelo governo já tiveram que pagar, ao longo dos anos, tributos por cada um dos seus ganhos, seja pelo imposto de renda ou pelo imposto sobre herança. Portanto, tributar a grande fortuna é tributar novamente, fazer uma bitributação. É uma grande estupidez que irá resultar na debandada de empresários para outros países. O Brasil perderá apenas em arrecadação, mas em capacidade empresarial, tornando-se um território visto com ainda mais desconfiança pelos investidores. É um grande erro penalizar quem sempre pagou impostos e salários em dia, movimentou a economia e cresceu com o suor de muito trabalho. Isso tudo por uma arrecadação de 10 bilhões de reais no cenário estimado pelo governo. Faz sentido agredir poupanças que as pessoas acumularam ao longo da sua vida, inclusive por herança, para arrecadar 0,1% do PIB? O empresário deve ser estimulado a crescer, a gerar mais emprego, deve ser estimulado a pagar melhor seus colaboradores, deve ser estimulado a dividir parte dos seus lucros com os funcionários. Esse deve ser o foco, não simplesmente mandar dinheiro para Brasília para bancar uma conta que nunca fecha. Hoje, de 203 milhões de brasileiros, apenas 43 milhões de pessoas produzem riqueza, trabalhando, empreendendo e pagando seus tributos para sustentar a máquina. Em contrapartida, 56 milhões de brasileiros vivem de Bolsa Família. Tem mais gente sendo sustentada pela Bolsa Família do que gente trabalhando para pagar esta conta. Eu não sou contra a sociedade ajudar quem temporariamente precisa, mas esse modelo que está sendo adotado e ampliado no Brasil é um tiro no pé, é um estímulo à pobreza, à dependência financeira, quando o que precisamos é incentivar o trabalho, o empreendedorismo, a formação dos nossos cidadãos. Não existe política social mais eficiente do que uma economia forte. E não existe economia forte sem empresas fortes, sem empreendedores visionários. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Pois não, nobre deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, permite, Antídio, fazer coro das suas palavras. Vossa Excelência tocou num ponto crucial. O empresário, as pessoas que trabalham, as empresas do país não aguentam mais pagar impostos. Nós queremos contribuir, queremos gerar riqueza, renda, dar oportunidade, e esse tema tem que ser levantado, porque não podemos aceitar isso. Vamos ter uma reforma tributária, que ainda a gente não sabe como é que ela vem. Vamos torcer que desburocratize o país e vamos começar a
fazer essa sua solicitação. Acho que isso tem que ficar registrado, presidente. Parabéns, Antídio Lunelli. Muito obrigado ao nobre deputado e amigo Tiago Zilli, e dizer que essa reforma tributária, pelo que nós estamos analisando aí, nós teremos muito mais concentração dos nossos impostos em Brasília. E isso aí, no final, gente, nós não sabemos realmente o que vai dar, se não vamos ainda perder receita nos nossos estados. Mas seria isso. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, está inscrito deputado Carlos Humberto. Na sequência, deputado Sorato. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Deputado Sorato. Olá, senhor presidente, deputado Pedro Baldiceira, colegas deputados, eu utilizo a tribuna hoje em muito tom de alegria, de muita felicidade pela posse do nosso conterrâneo José Roberto Martins, o Beto Martins. Beto, que foi prefeito de Imbituba por 8 anos, foi secretário de Estado de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi até então secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do governo do Jorginho Melo. E para nossa alegria, de todos nós catarinenses, especialmente ao sul de Santa Catarina, o Beto então assume por 4 meses o Senado Federal. Um gesto importantíssimo feito pela senadora Ivete Silveira, a qual a gente reconhece demais e com certeza deixa nós todos alegres e felizes, porque mais um imbitubense está assumindo o Senado Federal, mostrando todo o seu trabalho, toda a sua competência, e eu não tenho dúvida que o Beto Martins, no Senado, vai trazer um novo olhar para a infraestrutura, para a logística, não só de Santa Catarina, mas agora do Brasil todo. Beto tem competência, tem expertise, tem relacionamento e com certeza fará um grande trabalho que vai orgulhar todos nós catarinenses e especialmente os moradores da Murel, da qual somos conterrâneos. Parabéns, Beto Martins, sucesso nessa sua caminhada, nessa sua estada no Senado Federal, e faça aquilo que você sabe fazer muito bem, meu amigo, é mostrar o que Santa Catarina tem de bom e, com certeza, trazer ainda mais benefícios para a nossa Santa e Bela Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Sorato. Na sequência, inscrito deputado Carlos Humberto, ao qual lhe concedo o tempo de até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, nobres deputados, um prazer esta manhã aqui no Palácio Barriga Verde, agradecendo a oportunidade de estar junto com os senhores. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre algo que tem acontecido em Santa Catarina e que tem sido muito importante e tem sido uma das principais conquistas do governo Jorginho Melo. Com a decisão sábia da criação, deputado Matheus Cadorim, da Secretaria de Estado de Turismo, dando estrutura para que de maneira profissional a máquina pública possa auxiliar o trade no desenvolvimento desta, que já é a segunda ou terceira maior atividade econômica do estado de Santa Catarina. O governo acertou, trazendo o melhor quadro para ser o secretário de turismo, uma pessoa do trade, um profissional, uma pessoa formada, lá de Itajaí, o Evandro Neiva, que está fazendo uma revolução no campo do turismo do estado.
E as grandes conquistas, ou parte das grandes conquistas do governo, tem vindo do turismo. E destas conquistas, eu destaco na manhã de hoje, a questão da aviação. Porque nós temos um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, oriundo do Poder Executivo, para que a gente crie os benefícios fiscais para a querosene de aviação. O crescimento da aviação em Santa Catarina, impulsionando as diversas etapas e as diversas formas de atividades econômicas turísticas de Santa Catarina, está sendo muito grande. No ano de 2023, os nossos aeroportos bateram todos os recordes de movimentação. Nós abrimos destinos turísticos importantíssimos. Hoje, todas as principais capitais da América do Sul já estão conectadas com Santa Catarina, várias delas com voos diários. Nós tivemos uma conquista importantíssima, que liga hoje Santa Catarina à América Central, através da Copa Airlines, saindo de Florianópolis. Começou a ideia Antídio Lunelli, com 2 voos diários. Aí refizeram as contas, 3 voos diários. Hoje, diários não, desculpa, 3 voos semanais. Começou com o estudo de 2 voos semanais, aí se iniciou com a operação com 3 voos semanais, já aumentaram para 4 voos semanais, e já estão estudando voos diários, ligando Santa Catarina com a América do Norte e com a América Central. A TAP Airlines inicia em setembro, também com 3 voos semanais, a ligação, Padre Pedro, de Santa Catarina com o velho continente, com a Europa. Quando que nós imaginaríamos que em tão pouco tempo nós teríamos tantas conquistas? A TAP, da mesma maneira, começa com 3 voos semanais. No primeiro mês de venda de passagens, Marcos da Rosa, eles venderam 10 mil bilhetes, 10 mil passagens, de Florianópolis para a Europa. Já começa a se especular que Santa Catarina pode ser o maior emissor para Portugal do Brasil. E esse reconhecimento tem que ser feito ao governo Jorginho Melo pela escolha da criação da Secretaria de Turismo e também pela Assembleia Legislativa que aprovou a Secretaria. Não fosse os votos dos senhores, ela não existia. Temos que parabenizar também a escolha da equipe técnica. Olha a diferença que faz você optar pelo técnico no lugar certo. Santa Catarina, Pepe Colasso, em janeiro, dados da Secretaria de Estado da Fazenda, do Cleverson, apontaram que nós tivemos a maior arrecadação da história do nosso Estado. Matheus Cadorim, você que gosta dessa matéria. E a arrecadação maior da história, o incremento foi através do turismo, que é a indústria limpa, que não tem chaminé, que não polui, pelo contrário, atrai as pessoas para o nosso Estado para confraternizar, para passar os momentos de alegria, para festejar. Só traz coisa boa, só traz coisa boa. É dinheiro injetado na veia do empreendedor catarinense. É dinheiro injetado na veia da nossa economia. Então, eu parabenizo nessa manhã o governo do Estado, a equipe liderada pelo Evandro Neiva, a Assembleia Legislativa, pela coragem de aprovar a criação dessa estrutura burocrática que é a Secretaria de Turismo. Mas olha como foi importante essa decisão.
diz nós, os parlamentares catarinenses. Ora, como as escolhas bem feitas, elas representam um incremento para todos de Santa Catarina. E encerro, mais uma vez, conclamando aos senhores para que, com brevidade, a gente aprecie essa questão da querosene de aviação, porque o crescimento em Santa Catarina está sendo muito grande e ele não pode parar. Nós estamos recebendo as companhias aqui em Santa Catarina e todas elas, querendo aumentar a oferta de voos, seja regional, seja nacional, seja internacional. Obrigado, senhor presidente. Com a vossa manifestação, deputado Carlos Humberto, nós não temos mais oradores inscritos e, portanto, esta presidência encerra a presente sessão, convocando outra ordinária no horário regimental do dia de hoje, portanto, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.